Vou botar aqui, depois eu vejo se eu consigo salvar. Oi, gente, boa noite. Estou muito feliz. A gente está aqui junto. Tem carinhas aí lá de São Paulo que a gente estava falando. Muito feliz da Nai estar podendo participar agora da nossa reunião de hoje. Saudade da Renata, que estava de férias. Que maravilha. Gente, só dizer para vocês, né, que esse nosso projeto da Essência Diamante, ele tem como base esses encontros, né? A gente sabe que os encontros presenciais também são maravilhosos. A gente gosta muito desse calor humano, mas aí de vez em quando a gente vai fazer um online para poder a Anaí entrar também. Apesar de que ela participe de todas as reuniões da Ju. E não tem só ela, né? Tem outras também. Nosso quarto encontro e a gente vai iniciar o mês de julho relembrando os números. Lembra dessas reuniões que eu fazia online, que a gente trazia os nossos números para a gente ver como é que as coisas estão? Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês os nossos números de julho, né, do mês passado. Nós fizemos quase 50 mil pontos dentro do nosso escritório virtual. Então, um volume incrível, maravilhoso. Parabéns para todos vocês, né, que fazem esse trabalho assim de uma forma que é apaixonante. Estamos com 7.221 membros no total, né? Então, nós somos uma grande família entre clientes e consultores. E no mês passado, foram 129 pessoas novas que entraram para a nossa rede, para a nossa organização. Então, foram 129 cadastros feitos mês passado. Esse mês, hoje é dia 6, nós já temos 17 pessoas novas. Será que agosto vai ser incrível? Tenho certeza disso. E aqui também eu trouxe os países, né? Antes nós éramos 11 países, agora nós somos 13 países. Vocês podem ver aqui a quantidade de pessoas em cada país. Então, nós temos uma pessoa na África do Sul, 20 pessoas nos Estados Unidos, 23 pessoas em Portugal. E aqui, ó, Coreia entrou, acho que já tinha Coreia. Eu não consegui identificar quais são os dois novos países aqui na nossa lista, né? Mas nosso volume maior, a quantidade de clientes é Brasil. Ok? E aí, gente, eu quero iniciar, né, fazendo os nossos reconhecimentos do mês passado, do mês de julho, né? Eu digo assim, eu até pedi antes de colocar aqui a foto para as meninas, porque graças a Deus, né, tem muita carinha nova, tem muita gente nova, as nossas novas managers, a Ana Régila e a Francisca Luciana, não sei se elas estão aí. Eu quero parabenizá-las, né, pelo trabalho incrível que já estão fazendo. Eu vejo e acompanho no outro grupo, né, no grupo da doutora Anne, esse movimento também. E eu fico acompanhando ali de pertinho como as coisas estão acontecendo. E temos também, acho que a Francisca é do time da Dani, né? Não é isso? Uhul! Que maravilha! Então, Isso, Ana Régila, é a Lu. maravilha! E a Ana Régila é da Vilma. Acho que eu acertei, né? E a Ana Time da Réglia da Vilma. equipe da doutora Anne, né? A Ana Réglia da É, equipe da doutora Anne, que faz parte aí da isso, minha equipe, né? É tudo filhas, são filhas. isso mesmo. Então, quero parabenizar as meninas, dizer, né, que o manager é só o início dessa jornada, é o primeiro ranking, ele é muito importante, porque ele mostra que essa constância faz com que a gente cresça dentro desse negócio. E tivemos também a Hélia Carla como nova executiva da nossa equipe. A Hélia tá aí, eu vi a Hélia, cadê você, Hélia? Uhul! Meu gritinho que eu amo, Hélia, Tô, tô parabéns. aqui, Oh, que obrigada. coisa boa. Você quer falar alguma coisa, Hélia? Só gratidão mesmo a Só Deus, né? gratidão. Porque Deus nos capacita e a gente corre Amém. atrás dos nossos sonhos, que Ele nos ajuda, né? Dando saúde, graça, sabedoria. Uau, é isso. Eu já estou seguindo a Hélia no Instagram, fico curtindo os stories dela. Eu acredito que foi ontem ou hoje que você Obrigada. ficou um tempão também falando de Jesus. E é aquela história, né? Não é que a Não, é a gente. Luciana. Deve ter sido A a Luciana Luciana. foi, Hélia. Então É. pronto. Então fala, Luciana.
Eu brinco que a gente não tira Jesus de nada, não tira Deus de nada, né? A gente só evidencia e coloca ele no centro, que aí todo o resto ele vem. Porque com Verdade. sabedoria a gente é capaz de tudo, como a Elia acabou de falar. E a Luciana, não sei se ela tá aí também. Parabéns, Luciana, nossa mais nova elite. Gente, que maravilha! 3.000 pontos levantados dentro da organização, né? Também da equipe da Kaline, da Fernandinha. Vocês estão fazendo um trabalho louvável. Eu acredito que foi no mês passado que vocês tinham avançado também, não era? Então tá vindo aí numa crescente maravilhosa. Só continuem, né? Que com certeza os outros rankings vão chegar à medida que vocês forem fazendo continuando esse belo trabalho, viu? Então fico muito, muito feliz de verdade. E também trouxe para vocês, né? Como a Ju também sempre traz na reunião dela, a nossa lista de top cadastradores, evidenciando a nossa número 1 aí, que foi a Milena, com 23 cadastros. Gente, assim, a gente sabe, né, o trabalho por trás de 23 cadastros. Todos nós que estamos aqui, a gente sabe o trabalho por trás de 23 cadastros, né? E a Milena tem feito um trabalho diário, diário, incansável. E todos os cadastros, né, a mais de 100 pontos, praticamente. Eu acredito que não teve nenhum que foi abaixo de 100 pontos. E por que que eu estou evidenciando isso, né? Porque muitas vezes, naquele mês, Renatinha já te passa, muitas vezes naquele mês, a gente está pensando sei lá, e aí eu até me incluo também, né? Ah, esse mês está mais desafiador para cadastrar, ou esse mês eu não vou conseguir fazer um cadastro de 100 pontos, ou isso, ou aquilo. E a Milena vem e ensina para a gente que enquanto a gente está pensando isso, existem 23 famílias que deram sim com um kit de pelo menos 100 pontos para começar o negócio em Doter, né? Então, pode falar, Renatinha. Só parabenizar, né, esse time todo. E realmente, desculpa zero, incrível, imparável. E né, as meninas que subiram de ranking, a Milena que cadastrou, né, foram mais 23 vidas, famílias impactadas. E todos foram de no mínimo 100 pontos, gente. Eu posso dizer que foram assim, era 120, 135, 200 e assim, 220. 20 foram mais de 3.300 pontos em cadastro, né? E realmente, assim, é algo que é incrível, né? O trabalho que a Milena tem feito não é de agora, e a gente já quer aprender tudo, viu? Eu acho que a gente depois tem que convidar a Milena para fazer, né? Com certeza faremos. Fazer esse momento de fala que nós estamos aqui há mais tempo de Doterra, mas a gente sempre tem aqui, gente, para aprender com vocês, tá? Aqui é uma verdadeira troca, é uma verdadeira família de, como eu gosto de dizer, né? Multidisciplinar e cada um com seus talentos. Então, isso é muito lindo, viu? Assim, é só alegria mesmo no meu coração. Que coisa boa. E é isso mesmo, prima. E detalhe, né? Perguntei para a Milena qual é o segredo e ela falou: é colocar para fora tudo aquilo que está dentro. E aí entra um pouco do que a gente acabou de falar, que a Elia falou, né? Colocar Deus no centro, pedir sabedoria, colocar os dons para. A gente vai falar sobre dons, tá? E sobre no finalzinho aqui na nossa reunião. E eu vou trazer para vocês também que a gente pode fazer muita coisa a partir daquilo que a gente já sabe fazer, né? A gente pode fazer do terra do nosso jeito. Então é muito legal e a gente vai conversar inclusive sobre isso. E aí, olha só, a lista não acaba aqui, né? A Milena realmente fez um trabalho assim incansável, lindo. Mas a Elia fez 9 cadastros, a Kaline fez 9 cadastros também. A Luciana fez 8. Olha só que lindo. Juliana fez 6. Renatinha fez 5. E a Vilma fez 5. Uhul! Fernandinha fez 4. A Ana Régula fez 4. A Patrícia Trajano, 3. A Natália Queiroz, 3. A Helenice, 3. E a Ana Cristina, 3. Fora a lista dos 2 e do 1 que eu não coloquei aqui, tá? Então, assim, gente, vocês estão de parabéns.
E isso é incrível. E muito mais do que cadastrar, é ter a certeza de que a gente vai fazer por aquelas famílias, né, o melhor que a gente pode, trazendo elas para a nossa comunidade, tirando todas as dúvidas, acompanhando, fazendo elas participarem da nossa educação continuada, das nossas reuniões, dos nossos grupos, né, de tudo aquilo que a gente tem a oferecer, tá? Aí eu vou trazer para vocês de novo, só para a gente lembrar quais são as promos desse mês, tá? Agosto começou, julho foi incrível e a gente já tá aí, hoje é dia 6. Tá? A gente já tá aí num movimento muito legal, né? Como vocês viram, já tem vários novos cadastros, o volume tá maravilhoso, já tá quase 10 mil. Hoje é dia 6, o nosso volume já está quase 10 mil. Então, as coisas realmente estão fluindo muito rápido. Então, vamos só relembrar aqui quais são as promos do mês, porque a gente recebe pelo WhatsApp aquela, né? Aquele PDF e tudo. Porém, é importante a gente rever. Então, esse mês, gente, todo frete é grátis para pedidos de 125 pontos ou mais. Independente da data, se você, né, o pedido do seu cliente entrar até o último dia do mês, se ele fizer 125 pontos, ele não vai pagar o frete, ok? E a partir desse mês também, o serviço de retirada nos pontos da Azul vão custar só R$10,99. Então, o frete vai ficar mais baixo para quem retira pedidos no ponto Azul, tá? Aqui em Fortaleza a gente tem. Não são todas as cidades, mas para quem tem, para quem dá certo, vai ficar R$10,99. O frete de R$15,90 deixa de existir. Todos os fretes agora são 32, mas o frete é grátis para pedidos de 125 pontos, ok? Isso vai ser legal para incentivar as pessoas, né, que vão fazer um pedido ali de 100 pontos e tudo, muitas vezes incluir mais algum produto de 25 pontos para não pagar o frete, tá? E a gente pode fazer um trabalho de retirada na Azul por R$10,99 para quem tem acesso ao ponto de retirada da Azul, ok? Aqui a gente, lembrando, né? A gente tem a cúrcuma. Eu tô com muitos depoimentos da cúrcuma. Eu vou passar para vocês. Alguém poderia anotar só as coisas para eu fazer ao final? Alguém teria essa disponibilidade? Anotar, Marina enviar depoimentos cúrcuma, tá? Por favor. Melaleuca está com 10%, Melaleuca Touch, tá? Rolon, 10% off. E cadastros com 100 pontos, não paga taxa de cadastro. Ok? Só pra gente lembrar. Aqui a gente tem os kits do Gênesis, né? Nosso Gênesis Beauty Fit. Se você tiver alguém na sua rede que esteja inativo, ou seja, sem comprar na própria lojinha entre 6 e 12 meses, quando essa pessoa fizer um pedido único a partir de 50 pontos, ganha o OnGuard Touch. Ok? Então, por exemplo, você está sabendo, hoje mesmo eu reativei uma cliente. Ela ia fazer um pedido que dava menos de 50 pontos, mas dava tipo 40, 42, uma coisa assim. E aí eu mostrei essa promo de reativação e ela colocou mais um item para fechar os 50 PVs. Ok? Então é mais pontuação que entra lá no seu escritório virtual também. Continuamos com o bônus para o cadastro com o kit legado em dobro, ou seja, cada pessoa que você cadastrar com o kit legado, você ganha R$120, certo? De bônus de início rápido, ok? Então, por exemplo, se você fizer 5 cadastros, você vai ganhar quanto? R$600. Se você fizer 10 cadastros, você vai ganhar R$1.200 somente de bônus de início rápido. Cadastrou, ganhou. Falando nisso, quanto que vocês acham que a Milena, a Hélia, a Kaline, né, vão ganhar de bônus de início rápido por esses cadastros do mês passado? Eu estou perguntando só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Gente, se você pega 23 cadastros com pelo menos 100 pontos cada um, isso vai dar, só de bônus de início rápido, uns R$3.000. Então, só de cadastro vai dar uns R$3.000, certo? E aí vai depender de quanto foi o volume desses cadastros, ok?
Então, você pode usar essa estratégia do kit que está em dobro, né? O bônus de início rápido, que é o kit legado. Ele é maravilhoso para a gente trabalhar com ele, porque ele já vem o kit Brasil, vem o colágeno, que é um produto de recompra, que é legal para a gente estar compartilhando, porque uma vez que a pessoa usa ali o nosso colágeno 2 meses, 3 meses, ela volta para comprar, ela realmente vira aquela cliente fiel. O nosso colágeno, ele tá maravilhoso. E também vem a pomada do Deep Blue, fora os óleos brindes, ok? Temos várias pessoas do nosso time participando do Clube Diamantes. E o óleo brinde desse mês é o Grapefruit e o Deep Blue. Então, por exemplo, o teu cliente fez você cadastrou uma pessoa com 100 pontos, com o kit, 120 pontos. Se você usa o link, né, da sua upline, você automaticamente o seu cliente ganha um grapefruit de 15 ml. Vai vir junto do pedido dele, vai chegar junto do pedido dele em casa. Se ele fizer um cadastro com um volume maior que 250 pontos, além do grapefruit, ele também ganha o Deep Blue, certo? Então, por exemplo, se você cadastra alguém com kit legado, essa pessoa já ganha o grapefruit, porém, se você acrescentar 50 pontos, que, por exemplo, poderia ser um frankincense touch, coloquei aí, além do grapefruit, a pessoa também vai ganhar um Deep Blue óleo, tá? Quem lembra o valor do Deep Blue óleo aí de cabeça? 200 e alguma coisa, não? A gente Era decorou. 252, não sei Era, agora. eu ia falar Tá, isso. perfeito. Mas aí vocês verem o valor desse brinde, né? A Cris perguntou do cadastro com kit legado. Amiga, quando você cadastrar uma pessoa com kit legado, automaticamente você vai ganhar, né? Esse cadastro vai render a você R$ 120 de bônus de início rápido, ok? Pode falar, Alana. O Deep Blue, 216 cliente, 288 varejo. 216 clientes. E Tá, 288 varejo. ok. Perfeito. Obrigada. Então, gente, olha o preço do Deep Blue, né? Vale a pena. Vamos para as novidades. Nós tivemos a reunião sobre o Shop Link, né? Eu acredito que muita gente não conseguiu entrar, não conseguiu participar, e aí eu quero trazer só um resumo para vocês. Porém, eu tenho um PDF que eu vou estar enviando. Quem foi que anotou o que é que eu tenho que fazer ao final? Alguém? A Alana anotou. Anota aí, Alana, enviar o PDF do Shop Link, por favor, para eu não esquecer. Então, vamos lá. Como é que funciona esse Shop Link? É um link de compras, ok? Quem aqui sabe que aquela senhorinha que você cadastrou um dia deixa de comprar porque acha difícil entrar no sistema, colocar o produto no carrinho, finalizar a compra? Quem aqui já teve essa dor? Acredito que quase todo mundo, né? Então, a ideia do ShopLink é a seguinte, gente. A Doterra desenvolveu, dentro do teu escritório virtual, você vai literalmente entrar aqui em cima, ó, serviços, e você vai clicar em gerador de links, certo? Digamos que a senhorinha que mora do teu lado quer comprar uma Deep Blue Rub, uma pomada. Aí ela chega para falar com você, Marinho, quero comprar uma Deep Blue Rub, né? O que é que vai acontecer? Você entra aqui no seu sistema, lá em cima tem serviços, gerador de links, certo? Aqui depois a gente vai falar sobre essas dúvidas. Aí vai abrir essa tela. De um lado tem criar link de inscrição, que é para quando você vai cadastrar alguém, e do outro tem o Shop Link, certo? Então você vai para o Shop Link e você vai clicar aqui, ó, criar link de produto. Quando você botar criar link de produto, você escolhe a língua, português Brasil, e depois você coloca o que a sua vizinha está querendo comprar. Ela não quer uma Deep Blue Rub, você vai digitar aqui na lupinha Deep Blue Rub, certo? Automaticamente já vai aparecer naquele carrinho o produto. No caso aqui é o Peppermint, tá vendo? Então o Peppermint já está dentro do carrinho aqui de compras da pessoa. Você clica em adicionar o carrinho. Depois, se você quiser colocar mais alguma coisa, você coloca.
E ao final você clica aqui em próximo passo, que é esse roxinho aqui, certo? Com os produtos no carrinho. O último passo é esse. Já vai aparecer aqui o link, ó, igual já tinha aquele lá, né? E você bota copiar o URL, tá? Gente, com esse link, você pode fazer várias coisas. Você pode mandar para sua vizinha, senhorinha, só para ela clicar e finalizar o pagamento. Você pode, por exemplo, tá falando aqui do Deep Blue Rub, e aí no seu Instagram, e aí você vai lá nos seus stories e coloca esse link lá. Inclusive no PDF que eu vou mandar para vocês, está ensinando como é que faz isso para quem não sabe. É super intuitivo. Então você pode botar esse link lá. Aí você vai dizer assim: ah, mas a minha vizinha pode comprar e uma pessoa que está no meu Instagram pode comprar com o mesmo link? Sim, com o mesmo link. Como é que vai aparecer para ela quando ela clicar lá no teu link? Olha aqui, como é que o cliente vê? Gente, o cliente vai ver essa tela que fala assim, ó. Primeiro ele pergunta: você já tem uma conta? Então a minha vizinha vai lá e faz o login com o ID dela, ok? Se a pessoa não tiver uma conta, ela pode comprar no preço cheio, tá bom? Aqui, ó, nessa parte. Ou a terceira opção é cadastre-se na Doterra. Ok? Porque aqui ele fala, você vai ter acesso a isso, você tem acesso àquilo. Aí, às vezes, a pessoa lê e diz assim, ah, eu quero comprar com 25% de desconto, deixa eu fazer o meu cadastro. Entendeu? Aí ela vai lá e clica em fazer o cadastro. Certo? Ou o exemplo 2 é, quando a pessoa usar o seu link para fazer uma compra, né, ela vai ver essa tela aqui com o pedido, né? E aí ela também pode adicionar, tipo assim, ah, a Marina botou aqui o link do Deep Blue, mas eu tô precisando de um lavanda. Aí ela pode digitar aqui, ó, na lupinha, lavanda, botar no carrinho e terminar com o pagamento. Também dá para fazer assim. Pode falar, Nai. No caso, a pessoa for comprar no varejo, aí Tá. vai receber em casa também. É, vai Ah, receber em casa também. Aí, ó, por ótimo. exemplo, aqui, ó, gente, para vocês verem, o PDF tem 78 páginas. Deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Só para aqui, eu não vou ler tudo, porque a gente queria demorar muito, e aí eu não entro no assunto que eu quero com vocês. Vocês estão vendo essa tela, né? Do varejo. Aqui, ó, do Terra Shop Link. Pronto. Aqui tem os prints que eu mandei, que eu mostrei para vocês, bem direitinho, passo a passo. Tem dizendo onde é que você pode usar o link no Instagram, não sei aonde, sei aonde, sei aonde. E no final tem as perguntas, que são muitas. Então, aqui, ó, a partir daqui, certo? Cadê, senhor? Aqui é ensinando a botar o link no Instagram e tal. Você pode mandar também pela mensagem do WhatsApp, certo? Pode fazer várias opções. Pronto. Aqui, ó, a partir da página 51, vão vir todas essas perguntas das dúvidas que a gente tem, certo? Porém, eu quero ressaltar principalmente uma coisa. Aí eu vou voltar para cá. Ó, o que é que vai acontecer? Eu fiz minha ativação de pelo menos 100 pontos para receber o bônus da Doterra, ok? Todo mundo está acompanhando até aí, né? Eu não preciso fazer um pedido de pelo menos 100 pontos para eu receber o meu bônus no dia 25? Pronto. Só que aí eu fiz esse link para minha vizinha. Aí a minha vizinha comprou no meu link mais 100 pontos. O que é que vai acontecer, gente? Esse volume vai ficar em mim, 200 pontos. Eu vou ficar com 200 pontos. E esse volume vai ajudar, no caso, a Juliana, que é a minha líder de cima, a bater poder de 3. Para a Juliana, vai aparecer 200 pontos. E não 100, que foi o pedido que eu fiz. Porque eu vendi 100 no meu Shoplink. Então, deixa eu até ver aqui, porque teve uma pergunta. Mesmo, Marina, é mesmo ela fazendo login na conta dela? Não, É um aí cliente vamos lá. preferencial seu.
isso é se for varejo, né? Isso se for varejo. Se for varejo. Varejo vai Esqueci. ficar como se fosse o seu volume pessoal. Perfeito. Mas se for uma cliente preferencial sua, ela Se ela vai fazer o colocar o login na ID conta dela dela. lá, se ela Isso, logar para comprar mais barato, porque ela já tem o isso. cadastro com desconto, vai subir o volume no ID dela. No ID dela normal, vai contar a No ID dela pontuação normal, aonde ela tá na sua como o rede. volume da rede total, né? Porque é Isso. isso que eu tava na dúvida. Verdade, Porque amiga. Eu esqueci de deu a falar. entender que não. Que assim, Tá. que não fosse contar como sendo. Porque eles, não, para a gente se ativar tem que ser feito na sua conta e tal. Sim, lógico, eu entendi, mas ela tá fazendo o ID dela. É justamente Perfeito. como você falou, é só porque existem clientes, por exemplo, que até hoje eu que faço o pedido, Não quer se né? cadastrar, Ah, não ou quer se que é você cadastrar? que Eu faz o tenho a senha. Não, pedido. eles, assim, tem pessoas que têm senha, tem conta, tem cadastro. Só que eu que Sim, faço. Entendeu? Tipo assim, eu entendi. sei a senha da pessoa, eu sei o ID e tal, eu que vou lá e faço do jeito que ela quer, o cartão Certo. tá lá cadastrado. Mas a questão era justamente essa, era numa necessidade dessa, botava no carrinho, até quando tem promoção, né? Você já manda a promoção, ó, esses produtos estão em promoção. É só Perfeito. você entrar aí, faz o teu login e escolhe o teu pagamento. Pronto, entendeu? Exatamente. Perfeito, amiga. E Então, essa outra, é a por diferença, né? exemplo, a gente está numa semana de BOGO, ou então a gente tem um pá perfeito, né? Como você bem falou, a história da promoção. Tem alguma Exatamente. promo aí, você pode colocar no seu Instagram, colocar no seu WhatsApp, colocar em todos os seus canais, e várias pessoas podem usar esse link para entrar de uma forma mais intuitiva e depois escolher o que elas querem. Se elas já tiverem o cadastro, bota o ID e vai somar lá onde ela está. Uhum. Se ela não tem o cadastro, se ela é uma cliente que nunca quis se cadastrar, ela pode comprar no varejo. E aí vai contar no meu Aí volume. conta pro seu volume. Conta para o meu Uhum. volume. E se Ou ela ela vai fazer um cadastro na leu hora, lá, né? viu que se ela se cadastrar, ela tem 25% de desconto, não sei o que, não sei o que, ela vai dizer, então vou aproveitar e vou fazer meu cadastro. Aí, fazer o meu cadastro, que também vai estar ligado ao seu link. Ou seja, de todo jeito, a pessoa que vai escolher do outro lado, né? Mas de O todo seu link jeito do mesmo jeito a sua loja, né? vai vir para você. Exatamente. Pode falar, Gustavo. Lá vem eu trazendo as perguntas complexas. Se num caso muito específico, porque tem algumas pessoas que não é cadastro meu, tipo, é um cadastro desativado, tipo, de uma pessoa que já não compra há muito tempo, de uma consultora que nem faz mais. E Tá, ela veio por esse link. O que é tá. que acontece? E outra, e se eu não fiz os meus 100 pontos e alguém comprou 100 pontos na minha conta, isso já conta como ativação? Ou mesmo assim eu ainda tenho que fazer os 100 pontos? Eu Tem que mesmo. fazer os 100 pontos. Isso aí, gente, é cultural, isso aí é mental, isso aí é a ativação da nossa empresa. Porque, por exemplo, o que é que garante que eu estou consumindo os produtos da minha empresa se eu vendo no Shoplink, as pessoas recebem os produtos e eu não comprei nada para mim? Então, essa cultura de ter o LRP como um ativo da sua empresa, uma forma de abrir a sua empresa todo dia primeiro do mês, é o que de fato o LRP trabalha em mentalidade. E a outra pergunta que você fez é assim: a pessoa é da outra rede, viu o meu link no meu Instagram, no meu story, e clicou lá, né? Se ela colocar o ID dela, eu acredito que vai lá para onde ela é, porque essa é a regra da Doterra. Porém, se ela quiser vir para a sua organização e estiver inativo lá, aí a gente segue aquele passo a passo da inatividade. Por exemplo, tu tá falando com ela e tudo, tu tá conversando com ela já não compra há muito tempo e ela tá em outra organização, né? Por exemplo, como é que a gente faz, né? Tipo isso. Nesse caso, o ideal é ela envia o e-mail de inatividade para a Doterra, que aí em 24 horas, quando ela fizer a compra dela, ela vai ficar na sua rede. Ok? Respondi? Respondido. Tá bom. E aí, ó, são muitas perguntas aqui. A gente realmente tem muitas coisas. A gente passaria aqui a noite toda falando de Shoplink. E pode até ter resposta para essa pergunta específica que você fez. Eu confesso que eu não li todas. Mas eu vou dar uma lida também de novo. E aí eu acredito que todos nós, né? A gente vai ler e depois a gente vai ter uma outra reunião só para falar de Shoplink e dúvidas.
né? Porque como é uma ferramenta nova, surgem muitas dúvidas, vão ter dúvidas que, inclusive, nem estão aqui, talvez, que possam surgir e nem estão aqui, e a gente vai vendo juntos, ok? Porém, aqui, ó, eu coloquei um resumo que a Fernanda fez. As vendas pelo Shoplink não contam para ativação, que é a pergunta que o Gustavo fez. Portanto, devemos continuar fazendo a nossa compra, a nossa ativação de LRP normalmente. O Shoplink, ele serve para facilitar as suas vendas, pois você não precisa ter estoque nem fazer entregas, né? Então, a pessoa vai pagar lá com o dinheiro dela, o cartão dela, você não vai precisar fazer entrega e nem precisa fazer estoque nesse sentido. Então, o cliente compra direto da Doterra, paga para a empresa, recebe o pedido em casa. Você recebe. Ah, isso aqui é outra pergunta, ó. Todo mundo que for varejo, ou seja, não tem o cadastro, clicou no teu link e quer comprar o Deep Blue. Quando essa pessoa comprar, o que é que você ganha? Entendeu? Digamos que você. Porque se você faz essa venda no varejo, é como se fosse uma venda aleatória, né? Então você ganha 17% em dinheiro de lucro, né? Em cima do que foi comprado. Fica um pouco diferente dos PVs. Todo mundo entendeu essa parte? Ok? Aí agora. Marina, Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. É porque eu ainda fiquei de assistir essa aula porque eu tive um certo, compromisso. tranquilo. Mas, a priori, Tá, a ativação a gente tem que fazer, a gente, né, como normal. você explicou. Normal, é. Mas sempre Uhum. quando a gente vai disponibilizar um link desse, como a gente já tem, né, as pessoas embaixo da gente, é interessante que a gente Certo. entre nessas contas e disponibilize esse link, né? E para essas compras serem feitas nesse link. Aí, caso o cliente queira se cadastrar, aí ele vai entrar como um cadastro. Mas, por exemplo, uma pessoa nova Hum. que chegou agora na do Terra, ela não tem ninguém abaixo. Qual o link que ela vai disponibilizar? Se ela não tem a garantia de que a pessoa vai se cadastrar. Não, eu não entendi tua pergunta, amiga. Calma. Mas a pessoa Deixa. fazendo o pedido e não querendo cadastrar, ela entra na organização dela como varejo. Não Amiga. fica vinculado, não? Ó, Deve ficar vinculado com seu ID já. deixa Hum, eu, dar nomes, que eu acho que vai ficar mais fácil. Por exemplo, a Fernanda colocou o link lá no Instagram dela. A Ana viu, a Ana que nunca quis cadastrar, a Ana que, enfim, clicou no link. Tipo, compre aqui. Aí clicou. Quando ela clica, aparece essa tela aí, ó, que tá na tela agora para vocês. Nessa tela, amiga, tem as opções, ó. Então a Ana vai ler e vai escolher o que ela quer. A primeira opção ele tá perguntando, você já tem uma conta? Aí a Ana vai dizer, não, não tenho uma conta. Aí tem aqui, cadastre-se e tenha 25% de desconto. O que é que eu ganho se eu me cadastrar? E tem escrito lá. Ou então, nesse verdinho tipo assim, compre no varejo. Ou seja, 25% mais caro. Aí essa cliente Ana escolhe o que quer. Certamente, aí entra essa pergunta: onde é que a Ana vai ficar na rede se ela for um cliente varejo? Eu não sei se aparece ela como um bonequinho na árvore. Eu confesso que eu não sei Marina, responder a isso. Isso não vai aparece. mudar, não, porque assim, se não mudar, ela aparece um losango preto, os clientes de varejo. Antes Ou é um parecia, né, bonequinho, Ana? ou é um losango preto. Pronto. Eu É um não. desenho preto. Eu tenho uma dessa na minha rede, Marina. Ela entrou Pronto. exatamente dessa forma. Ela não cadastrou, ela fez apenas uma compra no varejo, mas como ela criou o ID para compra do varejo, ela aparece lá com a bonequinho preto. A gente, Perfeito. né, tudo No lilás, ela primeiro aparece nível, lá né? preto. No primeiro Isso, no nível. primeiro nível, no primeiro nível. Pronto. Então, eu acredito que vai ficar aparecendo esse triângulozinho preto, alguma coisa na árvore, e nós vamos ganhar 17% em cima do dinheiro, do valor daquela compra. Ok? Entendeu, Fernanda? Eu respondi tua pergunta. Tá. Vamos continuar. Agora a gente vai entrar no assunto, né, que eu falei para vocês, que eu queria trazer um pouco.
Esse ano eu faço 8 anos de doTERRA, agora, aliás, esse mês de agosto, 8 anos de doTERRA. E se tem um assunto que não morre e que a gente precisa estar reciclando e que a gente precisa estar 100% focando nisso, é essa parte de entender pessoas, né? Saber lidar com pessoas. E ao longo dessa jornada, né? Muita coisa a gente aprende, muitas vezes a gente erra, muita coisa acontece sem que do jeito que a gente queria. Então, hoje eu trouxe esse tema para vocês porque eu estava em oração e aí eu vou fazer uma partilha. Eu estava em oração e eu estava conversando com Deus, pedindo uma direção sobre mentorias, né? Que é algo que eu acredito que para mim poderia ser melhor, poderia ser diferente, como que eu poderia fazer uma mentoria que desse mais resultado com as minhas lideradas e tal. E aí eu estava em oração por isso e Deus me trouxe novamente aquele tema que eu já tinha trazido, inclusive, em outro evento da gente presencial, que é a teoria de ISK, que eu acredito que muita gente já conhece, né? Inclusive, hoje, quem era para também estar ajudando a gente aqui no Essência Diamante era a Kaline, mas ela não pôde, porque tem evento, teve ontem, tem amanhã, enfim. E ela é muito boa nesse tema. Mas eu vou tentar trazer para vocês um pouco do que eu já aprendi em todos os cursos que eu já fiz. E aí eu pedi ao meu amigo chat para a gente fazer uma conexão, né? Aprofundando um pouco, trazendo um olhar para o cliente, para o consultor, e aí vocês vão entender aqui e vai ser legal. Vamos juntos, vamos lá. Quem aqui entrou na doTERRA por causa de um óleo? Levanta a mãozinha lá. Levanta a mãozinha. Quem aqui entrou na doTERRA por causa de um óleo? E muita gente. Alana, Nai, Fernanda. Perfeito. E aí eu pergunto, e quem permaneceu por causa de alguém? Levanta a mão também. Ó, a Nai já levantou a dela ali. A Jove levantou e disse eu. Renata também disse eu. Luana também disse eu. Olha só, Ana Régila, muita gente. Gente, o nosso produto, a Valnice também. Então, assim, o nosso produto, ele atrai. Nosso produto é o produto, né? A gente sabe o quanto tem de Deus nos nossos produtos. Mas o relacionamento e o propósito caminham juntos na nossa jornada. Nós não estamos aqui somente porque esse é um negócio. Nós estamos aqui porque a gente sabe que fazendo o doTERRA, a gente está alinhado ao nosso propósito, né? De servir, de ajudar, de transformar, de levar liberdades para outras milhares de pessoas, né? E a gente constrói esses relacionamentos. Então, eu queria que por um minuto vocês parassem e visualizassem o legado que vocês estão construindo. Porque, assim, a gente às vezes está ali na correria do dia a dia, a gente está ali respondendo o povo no WhatsApp, fazendo evento, não sei o quê, não sei o quê. Mas se a gente parar um minuto para pensar na nossa rede, para pensar no nosso trabalho aqui dentro de doTERRA, a gente vai conseguir enxergar minimamente algo muito grande que está sendo construído. Ah, mas eu só tenho 3 pessoas na minha equipe. Não importa. Não importa. O legado é gigante. Gigante, Renata. Depois eu vou trazer de novo a nossa reunião de crenças de acordo com os rankings. É muito legal também. Depois eu vou trazer novamente. E talvez a crença maior para ali um diamante, um presidente diamante, é o legado. É olhar para trás e enxergar tudo que foi construído dentro de você, em primeiro lugar, fora de você, refletindo nos demais, nas famílias que você tocou, nas pessoas que você tem ajudado dentro desse negócio a crescer junto com você, do seu jeito, e aqui ninguém é perfeito, todos nós estamos aqui para aprender e crescer juntos também, né? E é isso que eu quero que vocês enxerguem, a força que isso tem. A gente falou lá no início que a nossa equipe tem mais de 7.000 pessoas, quase 8.000 pessoas. Imagina a força que isso tem.
Mas você pode dizer assim, ah, Marina, mas é muita gente. Gente, quando eu comecei, era só eu. Não dá para esquecer, entende? Não dá para esquecer. Quando eu comecei esse negócio, eu era sozinha. E se hoje a gente é uma comunidade com mais de 7.000 pessoas, foi por causa desse trabalho em conjunto. É a força da união. É a força dos vários sims, de pessoas diferentes tentando acertar, crescer, caindo, levantando, aprendendo e fazendo do terra. Então, é sobre legado também. Então, a gente está aqui para ter os resultados que a gente quer, mas tendo essa consciência de que a gente está construindo, não é uma coisa num terreno de areia. A gente está construindo algo que é muito gigante, como disse a Renata aí no chat, que é um legado. Legado é aquilo que você deixa depois que você vai embora. Legado é o legado de um pai na vida dos filhos, das pessoas que conviviam, né? Quando a pessoa se vai, enfim, legado é muito maior do que você. É o quanto você se deixou ser instrumento por um dia, por um ano, por 20 anos, não importa. É toda essa capacidade que a gente tem, né, de através dos nossos dons, mesmo imperfeitos, quantas famílias, quantas pessoas foram impactadas. Então, isso é um legado, tá? E aí, na Doterra, a gente é relacionamento. Todos os dias, a gente se relaciona com clientes, com consultores, com líderes, com crossliners, crosslovers, né? Familiares, né? Então, tudo é relacionamento. E cada pessoa possui uma personalidade diferente, uma necessidade diferente, necessidades diferentes, né, no plural, formas diferentes de comunicar e formas diferentes de se sentir importante, tá? Então, foi por isso que eu lembrei da história da teoria disso, de novo, né? Então, quem aqui conhece alguém que decide tudo muito rápido? Eu, por exemplo, sou essa pessoa, tenho que ter muito cuidado, porque eu sou essa pessoa de decidir tudo muito rápido. Que fala com qualquer pessoa. Todo mundo conhece alguém que fala com qualquer pessoa, que não tem filtro, né? Quem aqui conhece alguém que é muito paciente? Que o mundo pode estar se acabando, aquela pessoa tá lá, na paciência dela, ensinando a gente, né, a ser paciente. E quem aqui conhece alguém que pergunta até a última informação antes de decidir comprar o kit, né? Então, gente, tem gente de todo jeito, a gente tem cliente de todo jeito, a gente tem consultor dentro da rede de todo jeito. Cada um, como eu falei aqui, com as suas necessidades, com a sua personalidade, com a sua forma diferente de comunicar, né? E de se sentir importante dentro da organização. E aí, eu trouxe aqui de novo a teoria DISC. Eu quero que vocês anotem. Você pode até já ter visto isso, você já pode até saber, mas eu queria pedir que, se vocês pudessem, vão anotando, porque aquela história, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente repete, mais forte vai fixando e aquilo vai nos auxiliando no dia a dia, tá? A teoria diz que, na verdade, ela foi desenvolvida como uma ferramenta de autoconhecimento, né? E ela distribui as pessoas em 4 grupos. A primeira coisa que ele fala é: nós temos um pouquinho de cada, porém, a gente tem um que se destaca mais. E aí, eu vou falar aqui, vocês vão me dizer, eu, Marina, sou qual? O que se destaca mais, olhando aí para esse slide? Não, focada direto. Diz aí, Vanice, já que tu ligou aí. O que é que Eu vocês estou acham que eu lendo, sou? estou vendo para ver qual que eu me identifico. Muito bem. Ó, sou influente. Ok, amiga. É o influente. Gente, eu só não sou mais influente porque eu acho que não dá, entendeu? Então, assim, eu tenho um pouquinho, talvez, da dominância, porque tem uma questão da liderança e tal, mas é muito pouco na frente da minha influência, no sentido de eu ter que trabalhar isso. E a gente vai falar sobre os pontos fortes e fracos de novo, tá? Que eu adoro isso.
Amo de paixão. Então, vamos lá. O primeiro, gente, desse grupo, o primeiro grupo de pessoas é o dominante. Dominante, gente, é aquela pessoa que ela é muito focada no que ela está fazendo, ela é direta, ela é competitiva, ela é focada em resultado, nas tarefas, nos processos, ela quer saber quanto é que ela vai ganhar, quanto é que está faltando. Ela te pergunta tudo isso, né, gente? Eu vou colocar isso lá na frente. Mas é uma pessoa muito focada em resultado e em processo. E eu sempre dava esse exemplo quando eu ia falar da teoria DISC. Por exemplo, quem nunca teve um chefe, por exemplo, a maioria dos chefes, os CEOs, né? Isso já está um pouco ultrapassado, mas antigamente a maioria dos chefes, eles eram dominantes. Porque são pessoas que têm facilidade de dar ordens, de organizar algo, de focar, ó, você faz isso, você direcionar os processos, as tarefas e tudo mais. Tem facilidade de fazer isso, né? Porém, se ele for uma pessoa muito dominante e não tiver cuidado, ele vai ser aquele chefe que você diz assim, cara, que pessoa tararã. Ele não tem alma, ele não pensa em ninguém. Se a pessoa for muito dominante, gente, ela não vai pensar nem no outro. Entende? Então, é muito interessante a gente entender que esse círculo, na verdade, o ideal seria a gente entendê-lo para trazer um certo equilíbrio e para enxergar aquilo que a gente pode desenvolver em nós, para trabalhar os pontos fortes e fracos. Olha a Kaline entrando aí para somar na teoria DISC. Amiga, se eu falar alguma besteira, tu me corrige, tá? Ou se quiser complementar aí também. Vocês estão vendo que da metade para cima, né, o dominante e o influente, eles são o quê? Extrovertidos. São pessoas extrovertidas, são essas pessoas que aparecem, são essas pessoas que estão lá, né, sempre comunicando, falando, fazem questão de participar, né, e isso tem muito da personalidade dessa pessoa, tá? Já o influente, que sou eu, e aí eu posso falar com conhecimento de causa, sou muito influente, é aquela pessoa que tem a necessidade de falar. Eu estou numa reunião e eu faço hoje, mesmo com todo esse autoconhecimento, eu faço um esforço excomunal para ouvir. Isso, inclusive, é um defeito. É aquela história. Quando o seu perfil está muito, né, forte ali, você tem que ter esses cuidados também. Porque se você só falar, com que horas você vai ouvir? Então, para um influente, isso é um exercício, gente. É o exercício da escuta. E ao longo de doTERRA, eu tenho aprendido, estou longe ainda, mas eu tenho aprendido com algumas lideradas, inclusive, vou citar dois nomes, né? A Renata e o Ricardo, meu primo. Eu tenho aprendido muito essa parte da escuta. Quero ainda melhorar e pôr mais em prática. Mas o influente é essa pessoa expansiva, extrovertida, que fala com todo mundo, que faz amizade com todo mundo, que diz assim, vai dar tudo certo, o mundo tá se acabando, mas a pessoa vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não, tenha calma que vai dar tudo certo. Não sei o que é que tá acontecendo, mas já deu, né? Daquela pessoa que diz, já deu, é a Vilma aí, ó. Então, é uma pessoa espontânea, é comunicativa, é persuasiva, tem influência, né? Ok? O influente, ele é focado em pessoas. Então, ele ama o quê? Servir, né? Ele ama servir. O influente ama servir. Se você disser para mim, Marina, você não vai mais fazer uma touch em ninguém, você me mata, gente. Você me mata, você me tira ali o que para mim é o que me conecta com Deus, entende? Então, é muito interessante como a gente lidar com, né, com pessoas, tá? Depois tem o conforme, que já é aquele grupo de pessoas que tem cautela, muita cautela, que é mais lógico, é super organizado, é metódico, né, é muito preciso, as coisas têm que estar ali para poder trazer uma segurança para ela, né? É muito diplomático, é analítico, ele vai
pensar 1000 vezes antes de te dar uma resposta, porque aí depois eu vou puxar aqui para o cliente e para o consultor, tá, gente? Aqui é só para a gente fazer assim, um resumo bem rápido, mas aí eu botei os exemplos aí para a gente ver. Pode falar, Vilma. É quando você está passando uma mentoria para o seu consultor e que você lê o pensamento dele, que ele diz assim, no pensamento que a gente consegue identificar isso aí também, né? Que ele diz Sim. assim, ai meu Deus, mas eu não tenho o meu dinheiro para fazer o meu LRP. Aí eu digo assim, amigo, já deu tudo certo. Você vai conseguir o dinheiro de fazer o seu LRP. Como é que tu sabe que eu estou pensando nisso? Porque a nitidez da pessoa é clara, né? Então, assim, automaticamente, mesmo você sabendo que naquele momento ela não vai ter aquela condição de fazer, você, por ser influência, ela vai conseguir esse dinheiro para fazer o RP, entendeu? Então, Exato. assim, é nesse sentido da nossa influência, que nós somos influenciadores, que os resultados vão surgindo e vão acontecendo. Então, Perfeito. É assim, isso mesmo. acontece demais, demais isso comigo quando eu estou falando com alguém que eu percebo que ela diz assim, mas eu não tenho condições de comprar esse kit hoje. E eu já vou dando a resposta para aquela pessoa, eu digo, você vai conseguir. Foi o que aconteceu lá no evento, que a minha cadastrada disse, viu, mas eu não tenho condição de comprar isso agora. Já deu tudo certo, olha em sua conta. Que você tem esse dinheiro para fazer o seu cadastro. E ela fechou um cadastro de 200 bebê. Agora, se eu Incrível. fosse dizer assim, fosse falar assim para ela, ai, tá certo, amiga, então deixa para outro momento. Ela não ia se cadastrar, porque iriam surgir outras coisas e ela não iria fazer esse cadastro. Então, assim, eu joguei a minha influência positiva naquele momento e ela conseguiu fazer o Sabendo que cadastro. Eu ela fiz ia um fazer uma coisa boa, né? sabendo que ela iria fazer uma coisa boa, ela disse assim, mas viu, eu só tenho R$ 800 no cartão, não tem problema, passa aqui na minha maquineta, que é o meu celular, o crédito vai gerar e você vai completar com o que você tem na sua conta. Você não tem na sua conta? Ainda fica faltando R$ 100. Eu vou completar os R$ 100, depois você me paga os R$ 100. E quando ela chegou em casa, ela fez o Pix dos R$ 100 para mim. Então, isso é Incrível. influência, isso é influenciar pessoas, certo? Nunca subestime que aquela pessoa não irá fazer. Ela sempre vai falar, ela sempre vai fazer, nem que seja naquele momento, mas ela vai fazer porque você está influenciando essa pessoa a vir para o seu negócio. Tô, amiga. Vai, Renatinha. Gente, olha, essa teoria diz que também sou suspeita, tá? Que é algo que cada vez mais eu tenho estudado, mas teve um marco na minha vida, que aí eu quero deixar aqui para recomendar para vocês, que foi quando a Ká, né, essa maravilhosa que é especialista, gente, nesse assunto, ela aplicou esse perfil comportamental meu e ele me trouxe muita luz, tá? Muita luz. E olha só, eu preciso dizer para vocês, tá, que né, vou expor o meu perfil para que vocês possam ver que tudo é treino e é decisão de mudança. O meu perfil, eu sou influente dominante, tá? Então, o meu primeiro é o fluente e o dominante está bem pertinho. E a Marina acabou de citar que ela admira duas pessoas que têm a habilidade em escutar. Gente, eu não nasci com essa habilidade. Não. Zero habilidade em escutar, tá? O meu marido, sim, ele já nasceu com essa habilidade em escutar, que foi o que ela citou, né? O Ricardo, que é o primo da Marina. O perfil dele, ele é conforme e estável. Então, ele já nasceu com essa habilidade e eu não. Agora, eu tenho muitos anos de convivência com ele e quanto mais eu estudo, né, que desde os meus 20 anos que eu estudo realmente esse desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, só que olha só foi em 2024, muito recente, que eu tive acesso a esse conhecimento, e aí, quantas vezes o Ricardo já me falava, ó, você tem que escutar mais do que falar, e eu dizia para ele que era impossível, porque eu não conseguia eu escutar, era impossível, eu tinha que falar e falar de novo. E aí, quando você traz clareza do conhecimento, né? O conhecimento liberta. E aí meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso continuar com a minha influência, mas se eu não escutar, eu estou perdendo tantas informações que o próprio cliente me dá. Os próprios consultores me dão, e só um fato de eu escutar, a resposta está lá. E aí, eu me conhecendo, eu comecei a pegar um pouquinho de cada. Então, eu comecei a escutar o Ricardo dizendo que eu tinha que escutar, a Kaline que me deu aqui, né, aqui esse mapa aqui da meu perfil, e eu comecei a treinar.
Não é fácil, tá, gente? Até hoje é um treino. Eu já entro naquela reunião dizendo, eu vou escutar. E eu pego um caderno, aí como que é que quais são as técnicas que eu uso? Eu pego um caderno e uma caneta. A pessoa vai falando, vai falando, vai falando, e eu vou só anotando. Porque a minha vontade que dá é de responder, de reagir. E eu vou anotando. Quando aquela pessoa termina de falar, eu já estou com todo o bizu do que eu vou falar. Porque ela já me deu todas as informações, porque eu fui escutando e anotando. E aí, tudo isso vai tornando o quê? Uma reunião mais interessante, uma conversa com o cliente mais interessante, uma mentoria com o meu consultor mais interessante e direcionada. Por quê? Porque simplesmente eu escutei, mas eu decidi escutar. Então, assim como eu estou conseguindo, eu sei que todos vocês vão conseguir, mas precisa decidir. É isso. Perfeito, Renatinha. Inclusive, a Renata falou que a Kaline faz, né? Aplica esse. Como é o nome que a gente dá de novo? Análise de perfil comportamental. Você não sabe qual é o seu e tudo, mas a gente tem. Eu acho que aqui na chamada também tá a Luana. Eu acho que a Kaline e a Luana, as duas, fazem esse trabalho, viu, gente? Então, inclusive, é maravilhoso para quem nunca fez, para quem quer se autoconhecer, essa ferramenta ela é divisora de águas. Ela realmente traz um autoentendimento e vai transformando você, assim como a Renata acabou de dar o depoimento dela, para que você se torne um líder melhor, né? A cada dia aqui dentro de Doterra. Pode falar, Kaline. Só contribuir aqui com a fala da Renata, né? Quando eu entrei, a Marina estava falando isso, né? Aí eu fico aprendendo a ouvir com a Renata. E aí, como eu fiz a análise da Renata, eu sabia que a Renata não era da escuta, né? A Renata é a da fala. E aí é muito bacana para mim, porque ela conseguiu entender os pontos fortes e os pontos fracos dela e ela conseguiu adaptar. Não a, ela, só que você tem que ter muito cuidado com essa adaptação, porque por muitas vezes o seu negócio ou o ambiente que você está inserido em casa, nas relações com amigos, igreja, enfim, exigem que você seja uma pessoa que você não é. E aí você tem que ter muito cuidado, porque para satisfazer o ambiente que você está inserido, você pode adaptar e deve, mas você tem que entender que você não é essa pessoa. Porque se a Renata, ela sai do influente dominante e ela vira o Ricardo conforme estava, ela vai sofrer fisicamente e psicologicamente. O emocional dela vai ficar completamente abalado. Ela vai ficar cansada sem ter feito nenhum esforço físico. Por quê? Porque o natural dela é influente dominante. Então ela aprendeu a adaptar aonde ela precisa, numa apresentação, numa conversa com uma líder, que aquela líder ela precisa falar e a Renata ela vai precisar ouvir. Então ela entendeu que ela tem os 4 perfis dentro dela, que 2 se sobressaem, que forma ali, né, os marcos mais fortes dela, mas que ela vai precisar dos perfis que ela não tem tão alto para usar quando necessário. Então, naquele momento, ela tira a conta-gota que Deus colocou lá de conformidade, de estabilidade e usa. E ela usa tão bem que parece que ela é assim, mas não. Mas ela aprendeu que em determinados momentos ela vai precisar deixar a influência e aumentar a conformidade e a estabilidade para ter um melhor resultado no relacionamento que ela vai estar inserida. E aí, depois ela volta para o natural dela, porque senão ela vai ter problemas. E eu digo isso porque eu vivi por muito tempo no meu perfil adaptada, né? E saí do meu natural, e isso me trouxe sérios prejuízos nas minhas relações. Então, quando você entender qual que é o seu perfil, ai, agora, então eu não sou paciente, agora eu vou ser um poço de paciência. Não é assim. Por isso que tem que ter essa análise mais aprofundada. Mas só em você descobrir já onde você está aí nesses quadrantes, já dá muita clareza na sua vida. Perfeito, Kaline. Gente, e o mais interessante, né? Tudo isso são ferramentas de autoconhecimento e que ajudam a gente a expandir consciência. Talvez tenha alguém aqui na reunião que nunca tenha visto, tá vendo pela primeira vez e tá achando muito legal.
Talvez tenha gente que já coloca a teoria disso que em prática há um tempo, que é o caso da Renata, que é o meu caso e tudo. A ideia das ferramentas, a ideia de você enxergar aquilo que você ainda não conhecia, é justamente acompanhada de sabedoria. Tudo na nossa vida vem acompanhado de sabedoria. Então, é a mesma coisa. Eu pego um óleo, eu vou usar esse óleo de forma errada, entendeu? Eu pego qualquer tipo de ferramenta, seja uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, uma ferramenta para minha saúde. O óleo é bom, eu vou tomar o vidro todo? Não, não vou. Então, isso daqui é uma ferramenta de autoconhecimento que também tem que ter equilíbrio. Eu não posso, depois que eu descobri isso, dizer, então eu tenho que ouvir mais, e aí eu passar todos os dias ouvindo mais, eu vou me distanciar de quem eu verdadeiramente sou e eu vou sofrer com isso. Né? Então, é exatamente a sabedoria, como Mas tudo além na de... nossa vida. Tudo Gente, na eu nossa vou vida Eu acho, precisa de sabedoria. Pode pouco. eu falar, acho que Luana. complementando a fala até da Kaline, né, que assim, a análise do perfil, a gente tá vendo aqui, como disse, só por cima, né, uma parte muito, assim, Fiquei feliz, superficial do que é, muito né? feliz, dá vontade da E gente a gente abraçar. vê, tem uma parte dessa análise do perfil que a gente vê exatamente como é que é a sua autopercepção e como é a percepção da exigência do meio. O que você Eu acha que não quero o nem meio, os o eventos, ambiente onde estão você destruindo os está eventos do exigindo de bem. você, Pensa de você, né? né? Então, assim, quando eu fiz a minha análise de Importante, né, perfil, meu como eu já filho? venho também buscando um desenvolvimento pessoal e tudo, eu estou aprendendo e conhecendo muita coisa, o meu saiu exatamente isso. Precisávamos Eu descobrir um estava, lugar tipo, bem achando legal que para ir. eu era muito ruim por ter esse perfil. Meu perfil é estável analítico, tá? Então, eu queria muito desenvolver o dominante, o influente, que não era do meu perfil, e isso estava também me gerando muita carga. Então, eu estava nesse conflito. E aí, quando eu fiz a minha análise de perfil também, deu isso, que a minha autopercepção do meio é como se eu achasse que o ambiente do trabalho, da família, todos estavam exigindo que eu fosse dominante, influente, e eu era estável e conforme, né? E analítica, que é outro nome que é dado. Então, tem isso também, para você ter essa noção de conhecer tanto qual é o seu perfil mais evidente, né? Digamos assim, quais são os dois, ver esses pontos fortes e fracos, mas ter cuidado justamente para você também não querer ser tão diferente da sua essência, né? Para Daquilo agradar ali os que você outros. vem para agradar Literalmente. os outros, ou para achar que, sei lá, eu achava que talvez eu não estou tendo resultado, porque eu sou assim, passiva demais, porque eu sou paciente demais, porque eu sou acomodada, e por isso que eu não tenho resultado, eu tenho que ter um influente, eu tenho que ter um dominante, e aí eu tava assim, exigindo Entrando demais de mim. em confusão, né, mental. Entrando em confusão, não tava, né, não tava assim, tranquila. Então, Perfeito. tem isso. Além de tudo, de conhecer tudo isso, você vai ter essa noção se você está no perfil natural ou não adaptado, e se você também não está justamente buscando algo muito maior, assim, querendo, né, pular Perfeito. etapas, querendo chegar num canto assim que não vai ser o seu natural. Então, tem esse cuidado. Então, é bom para isso, para você conhecer tudo isso e conseguir equilibrar todas essas questões. E aí você pode só escolher um ponto. Ah, não, então esse ponto fraco aqui eu vou melhorar, e esse ponto forte ali eu vou pegar do dominante, por exemplo. Ah, vou trabalhar só uma coisa. Aí, aos poucos, você vai conseguindo, né, conseguir tanto ter mais sucesso nas relações interpessoais, como na vida, né, como um Trabalho, todo. na vida, na Pessoal, família, né? trabalho, na Perfeito, vida. amiga. Maravilhoso. E é isso, é como eu estou dizendo, todas as ferramentas que a gente tem, qualquer tipo de instrumento, desde um óleo essencial, né? Enfim, é igual a IA, né? A gente não diz que vai substituir, não sei o quê. Gente, na verdade, tudo vai ter o seu lado positivo, o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. E tudo vai ser baseado no equilíbrio. É assim que eu vejo. Eu acho que quem tem sabedoria usa a ferramenta com equilíbrio, né? E passa a ter uma coisa melhor, né? Uma vida melhor, tá? E por último aqui, gente, o estável, né? Que a gente já falou assim por cima, que é paciente, é uma pessoa amigável, muito sincero, é tranquilo, escuta, olha a escuta aí, ó, bom ouvinte, né? É conservador, é confiável, enfim, ele é estável. E esses dois perfis de baixo, vocês estão vendo que eles são, né, mais introvertidos. A gente viu que os de cima são extrovertidos e os de baixo são introvertidos, ok?
Aí eu trouxe aqui, como eu disse, os exemplos, primeiro falando de clientes. Olha só, vamos ver aqui como é que seria. Eu conheci um potencial cliente, vou falar dos olhos para ele, e aí ele já começa com aquele monte de pergunta para mim. Ah, isso daqui funciona? Quanto tempo leva para ter resultado? Qual é o melhor? É esse ou é esse? Mas por quê? Tem estudo científico, né? O que é que você faria no meu lugar? Me fala logo que eu preciso comprar. Olha só, me fala logo que eu preciso comprar. Sabe aquela pessoa que diz assim, quanto é? Aquela pessoa que diz quanto é, ela quer que você responda o preço. Ela não quer que você olhe, mas esse óleo serve para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Então, aquele cliente que tem pressa, que é focado em quê? Resultado, ele vai perguntar logo quanto é. Quanto é o óleo de lavanda? Aí você que tem a necessidade de falar, no caso um influente, que sou eu, engole a vontade de falar e responde o preço. Ah, o óleo de lavanda é tanto, né? Ou seja, você está conectando ali com o que o cliente quer, certo? O que é que ele quer ouvir? Ele quer ter objetividade, resultado e rapidez, né? A gente fez aí a reunião dos médicos. Você imagina um médico cheio de coisas para fazer, a semana super cheia, ele não tem tempo e tal. Ele quer o quê? Ele quer objetividade. Então, você precisa ser objetiva na hora que você quer trazer um cliente, né, que seja dominante para a sua organização. Então, se o seu objetivo é. Aí, tipo assim, você vai trazer aquela fala, né? Eu trouxe 2 exemplos de fala. Se o seu objetivo é dormir melhor, eu começaria por esses 2 óleos, são os mais indicados para esse resultado. Ou seja, você está sendo objetivo, você está sendo rápido e direto. Ou então, você consegue começar hoje e já perceber os benefícios nas primeiras semanas, certo? Agora, o que é que você não pode fazer com um cliente que é dominante, gente? Falar demais. Dar muitas explicações longas. Dar muitas opções de kits, vários kits. O dominante, ele quer resolver entre esse e esse, entendeu? Então, se você dá muitas opções para ele, pode ser que ele não consiga decidir e aquilo atrapalhe o teu fechamento. Então, a história de observar, ouvir, vai trazer a segurança para o teu cliente fechar com você, certo? O cliente influente, gente, é o cliente que vai pela emoção. Ó, nossa, que cheiro bom, qual é esse daqui? Você tá lá, expondo os olhos, fazendo um evento na rua, e aí a pessoa diz, meu Deus, que cheiro maravilhoso. Aí você, opa, isso aí é influente, né? Então, ele quer saber, ele quer conversar, ele pergunta como é que você usa. Conta aí, mulher, conta aí como foi que tu conheceu esses olhos. Ela quer contar a história, ela quer ouvir a história, ela quer saber, entende? E aí ela pergunta: você já viu alguém melhorar com isso? Qual é o seu óleo favorito? Tem algum kit bonito? Olha aí o visual, ó. Antes é o cheiro, é a visão. Então, aquelas coisas que vêm no kit muito bonito, a embalagem diferente, vai interessar para ela também, certo? O que é que ela procura, esse cliente? Ele procura conexão, conversar, conectar, emoção, né? E histórias, ok? Então, com esse cliente, você pode relatar, contar alguma história de alguma cliente sua, de alguma consultora sua, dizer, uma cliente minha começou usando esse óleo para relaxar antes de dormir, hoje ela não fica sem ele, não sei o quê. Isso vai fazer com aquele cliente que é influente te ouvir mais. O que é que você não pode fazer com uma pessoa que é influente? Ir direto para a parte técnica e com muito detalhe, porque o influente ele age com a emoção. Então, se ele age com a emoção, para ele nem adianta o estudo científico, não sei o quê. Naquele primeiro momento, não vai fazer diferença para ele. Entende? Não vai. Outra coisa, você não pode cortar ele, porque lembra que ele gosta de conversar e de falar. Nesse caso aqui, você também não vai falar mais do que ouvir, porque o influente tem a necessidade de falar, então você vai ouvir. A adaptabilidade, o exemplo da Renata que ela trouxe pra gente. E muito menos ignorar as emoções dele, tá? Então, fazendo isso, você vai compreender, ouvir, e isso vai te ajudar a conduzir melhor esse cadastro.
essa ferramenta. Aí o estável. O estável é aquele cliente que precisa do estudo científico, que pergunta milhares de vezes se o óleo é seguro, se pode usar nas crianças, como é que faz para usar. Você vai me ensinar, né, depois, você vai me dizer, né, como é que eu vou fazer minha rotina. É aquele cliente que fica, que tem a necessidade, né? Aquele cliente que quer saber se o médico também já aprovou, porque isso traz mais segurança para ele. Ah, eu vou ter um acompanhamento, eu posso começar devagar. Tudo isso mostra que aquele meu cliente é estável. E aí, a gente pode trazer essa segurança que ele está precisando através das nossas falas. Tipo, não, fique tranquilo, se tiver qualquer dúvida, depois eu estou aqui, eu vou estar disponível, vou acompanhar você durante todo o processo. Sempre que surgir dúvida, eu vou estar disponível e tudo. Então, você traz essa segurança que ele está precisando, né, de acordo com a sua fala. Agora, o que você não pode fazer é colocar pressão para ele decidir se cadastrar, por exemplo. Se você vê que é um cliente que demora a decidir, que pergunta várias vezes, que quer saber todos os kits que tem, que não sei o quê, você jamais pode botar pressão para ele decidir, né? Ou criar qualquer tipo de senso de urgência, tá? Por quê? Porque ele pode, ao invés de cadastrar, finalizar, ele pode fugir, dependendo do nível de estabilidade dele, certo? Ou então, se você disser, você precisa decidir hoje e tal, dependendo do cliente, ele pode fugir, tá? E o conforme, é o último, é aquele cliente que quer saber o estudo científico. Quer saber o que é CPTG, qual é a composição daquele óleo, né? Qual é a diferença dele para o outro, por que que ele é mais caro, onde é que ele foi produzido, se ele tem certificado de pureza, como eu sei que é puro, enfim. Então, ele quer o quê? Ele quer informação, ele quer dados e ele quer lógica. Então, para esse cliente, você vai levar a sua organização, você vai levar os materiais de apoio que você tem, se você for para uma reunião presencial com ele, você vai explicar bem explicado, aí você pode aprofundar. Esse cliente, ele tem necessidade de profundidade. Então, é aquele cliente que pergunta qual é o livro que eu posso estudar, aonde é que eu compro o livro das emoções, não sei o quê. Então, esse é o cliente que realmente quer se aprofundar mais. E com esse cliente, você não pode somente responder confia em mim, porque ele não vai confiar em você. Ele confia em tudo isso, nesse conjunto de coisas que ele está pesquisando, que ele está vendo, que ele está acessando, os livros, enfim, né? Você não pode dar informação sem fundamento, você não pode demonstrar desorganização e nem pressionar antes que ele tenha todas as informações para decidir se ele quer se cadastrar com aquele kit, com aqueles óleos ou não, certo? E aí aqui eu trouxe também para liderança, né? No caso, para o seu liderado, né? Como identificar se o meu liderado, qual é o perfil dele e de que forma isso pode ajudar na nossa relação no sentido de mentoria, por exemplo, né? Isso aí é uma coisa que a gente vai falar, ok? Eu trouxe os exemplos. Então, aqui, gente, lembrando que aqui são os nossos, a nossa jornada, os nossos rankings. A gente começa aqui e vai até sei lá, duplo presidente diamante. Porém, até o Elite, gente, você até pode fazer esse negócio sozinho, né? Lembrando. Mas depois disso, todos os demais rankings aqui, ó, você vai ter no mínimo 2 liderados. Então, a importância da gente também estar sempre tendo essa humildade, né? De enxergar que a gente tem que melhorar, tem que ser melhor, que a gente pode melhorar um pouquinho, pegar uma ferramenta dessa, colocar em prática, né? É fundamental. Aqui, ó, do Premier para frente, sempre você vai ter liderados, né? Então, o Premier tem 2 liderados, 2 executivos, o Silver tem 3 elites, o Gold tem 3 Premiers, o Platinum tem 3 Silvers, o Diamante 4 Silvers, o Blue Diamond 5 Golds e o Presidente 6 Platinums. Ok? Ao exemplo que eu dei aqui. Então, aquele líder que te pergunta qual é a meta, o que é que eu preciso fazer para chegar no Silver, quanto é que falta para eu bater o meu bônus, para o meu poder de 3, vamos fazer acontecer, eu quero crescer rápido. Aquele líder, ele é dominante. E aí você vê que ele gosta de desafios, que ele decide muito rápido, assume liderança,
né? Gosta de autonomia, é muito competitivo. Então, nesse caso, quando você for fazer uma mentoria com ele, uma sugestão é você perguntar qual é o seu próximo objetivo. Que aí você alinha com o que ele está pensando e traz o assunto para dentro da mentoria, para dentro da mesa. E fazendo isso, você está dando a autonomia que ele precisa, né? Você também, eu coloquei, fazer perguntas estratégicas, mostrar indicadores e desafiar. Então, o líder dominante, ele é o líder que contribui, por exemplo, nos desafios, né? Se você trouxer um desafio, ele vai querer cumprir, né? Isso até a da Terra já faz também, né? Por exemplo, quem fizer tantos cadastros ganha tal brinde. E aí, quem é dominante tem a necessidade de correr atrás daquilo dali, tá bom? Gosto dessa competição, né? Que a gente viu lá. Mas o que é que você não vai fazer? Você não vai dar ordens, né? Não vai tentar gerenciar ele, cobrar ele, fazer reuniões muito longas, dar poucas oportunidades e controlar. Então, como trabalhar juntos? Dê responsabilidades, peça opinião, convide a liderar, coloque metas, reconheça pelos resultados. O influente, gente, ele fala: quem pode me ajudar nisso? Eu fiz um bom trabalho, eu posso fazer de um jeito diferente? Qual é o objetivo dessa mudança? Eu acho que isso vai engajar a equipe. Quem vai participar? Ele tem a necessidade do grupo, da equipe, de estar em conjunto, ele quer fazer parte desse grupo, né? Então, normalmente o influente conhece muita gente, é muito comunicativo, ele gosta de reconhecimento, né? Ele ajuda a motivar pessoas, ele traz energia para a equipe. Então, a nossa equipe tem várias pessoas que trazem energia para a equipe, né? Nesse sentido. Então, quando você for fazer uma mentoria com um liderado que é influente, você pode iniciar perguntando como é que ele está, né? Antes de falar sobre as metas, sobre o que vocês vão fazer, né? Então, reconhecer as conquistas, ajudar a organizar as ideias, as apresentações, celebrar as vitórias, mas você não pode corrigir ele em público, ignorar os seus esforços, fazer reunião só da parte de números, né? Tirando a criatividade dele, porque o influente é muito criativo, muito visual. E uma ótima forma de vocês trabalharem juntos nas mentorias também nos eventos, por exemplo, colocar um influente para receber os convidados na parte de boas-vindas, dar um treinamento, apresentações, porque o influente ele tem muita facilidade de subir no palco, de pegar o microfone, de falar. Então, isso para ele, né, vai ser fácil, é uma forma dele somar dentro da organização, dentro da equipe, né, contribuir. E ele vai estar muito feliz, porque é o que ele manja, é o que ele gosta de fazer, né? E ele vai ajudar a inspirar pessoas. O estável, ele vai lhe perguntar se ele vai achar que não está pronto, ele vai ter medo de incomodar, ele vai ter medo, né, enfim. Ele pergunta, eu posso acompanhar? Ele quer ver como é que você faz, ele tem essa curiosidade, né? E ele só vai se sentir seguro depois que ele achar que ele precisa aprender mais, né? Então, ele está sempre nessa busca. Mas ele é um consultor que ajuda a todo mundo, é fiel, permanece por muito tempo na equipe, ele evita conflitos, não gosta de confusão, né? E ele trabalha de uma forma mais silenciosa. A gente viu que o estável, ele é mais introvertido, né? Então, ele faz o trabalho dele de uma forma mais introvertida, né? Então, na mentoria, uma coisa que você pode levar para a mentoria, se o seu liderado for estável, é como é que eu posso ajudar você? Né? Então, você vai ouvir o que é que ele tá, o que é que tá passando na cabeça dele, né? O que é que ele quer, fazer um acompanhamento um pouco mais frequente, mostra segurança, comemorar os avanços, né? Ter paciência. E o que não fazer é comparar ele com outras pessoas, colocar pressão, cobrar mudanças, né? Tá aqui, deixa eu voltar aqui para cá. E há uma forma muito boa de você trabalhar junto, ajudar a dar processos, criar rotina e valorizar a sua constância, ok? E por último, conforme.
O conforme, gente, ele vai querer saber onde é que está o material, ele vai querer saber de onde é a fonte daquela informação. Ele vai querer saber sobre o que é o treinamento, como é que funciona o plano, né? Ele vai ter uma necessidade de ser mais profundo também. E aí, as características de um conforme é aquele que gosta de precisão, que a gente viu lá, né? É muito bom na parte de processos e ele busca excelência em tudo que ele faz, tá? Então, se você vai fazer uma mentoria, o seu liderado é uma pessoa conforme, você pode levar os materiais, mostrar os processos, desenhar, riscar, né, e tudo, explicar o porquê, fazer um planejamento, enviar os conteúdos para ele, respeitar o seu tempo de análise, tá? Mas você deve evitar dar informações contraditórias ou ser desorganizado, né? Porque o conforme ele tem necessidade dessa organização, tá? Então, isso vai facilitar o trabalho de vocês em conjunto. E para trabalhar juntos é isso: é material, é processo, são os indicadores, tá bom? Gente, que horas são? Eu tinha trazido isso aqui também, eu queria saber de vocês. A gente passou do horário, só são 5 slides. Vocês querem que eu fale das linguagens do amor? Porque vai somar com isso. Pode ser? A gente. Ok? Porque eu já vi que teve pessoas que precisaram sair, mas eu prometo ser rápido para a gente finalizar agora. Seguinte, a gente também conhece um pouco sobre as linguagens do amor, que é uma outra ferramenta de autoconhecimento e que vai somar. Imagina se a gente mistura a teoria DISC com as linguagens de amor, né? A gente vai ter condições, né, de conduzir de forma muito sábia o nosso dia a dia aqui dentro de Doterra, tá? E, na verdade, a linguagem do amor ela foi desenvolvida por esse escritor, né, um livro em 92, mais voltado para a parte de relacionamento pessoal, marido e mulher e tudo, porém, depois ele foi adaptado também para relação de negócios e tudo mais, e vai ajudar demais a gente a entender isso. São 5, ó. Palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente, toque físico. Então, por exemplo, aqui em casa, gente, eu tenho 2 filhos toque físico. O Levi só fala comigo me cutucando e antes de dormir eu tenho que ficar, ó, fazendo aqui a massagem nele. Então, se eu não faço, tipo, isso que meu filho gosta, né? Eu não crio essa memória, né? Tipo, nesse sentido. É tão importante a gente conhecer sobre isso também, e é bom para a família, é bom para tudo. Então, palavras de afirmação é aquela pessoa que gosta de incentivar pessoas, de ensinar, de dar feedback, de motivar e fazer os outros acreditar em si mesmos, tá? Tempo de qualidade é uma pessoa que gosta de receber pessoas. Eu, 100%, esses eventos aqui em casa, gente, isso aqui para mim tem um valor inestimável, né? Então, eu amo receber pessoas, conversar, abraçar, criar vínculo, estar junto, né? Construir relacionamento. Isso daqui sou eu 100%, né? 100%. Atos de serviço também. Pessoa que gosta de ajudar, que gosta de resolver problemas, de servir, de organizar, né, nos bastidores, de facilitar a vida das pessoas, tá? Presentes são pessoas que gostam de criar experiências, de surpreender, de preparar detalhes, de celebrar, de demonstrar carinho através das lembranças, tá? E por último, o toque físico, que são pessoas que gostam de receber, criar acolhimento, fazer o ambiente ser leve, né? Abraçar, como eu falei, integrar pessoas. Ok? E aí, para finalizar, para fechar, a gente lembrar, né, que nem todo consultor nasceu para fazer uma palestra para 50 pessoas. Dentro da nossa rede, uma rede de vários líderes, de muitos líderes, graças a Deus, a gente tem pessoas fantásticas, cada um com a sua personalidade, cada um com o seu jeito. E nem todo consultor nasceu para fazer essa palestra para muita gente num palco, por exemplo, né? Mas hoje, aonde você está dentro de Doterra, você pode encontrar uma forma de servir usando os seus talentos. Ok? Então, assim, o que é que eu gosto de fazer? É parar e pensar, o que é que eu gosto de fazer? E aí você vai unir isso ao seu negócio dentro de Doterra. Né? Então, quando a gente faz essa união, que é o propósito que a gente já tem,
os talentos que a gente tem, todos nós temos. E a oportunidade, né, criando aquela oportunidade, o trabalho ele vai deixar de ser pesado e vai passar a ser uma expressão de quem você é. Então, a ideia é que, independente do tipo de evento, todo evento tem um objetivo muito claro, que é apresentar os produtos, compartilhar a oportunidade, gerar o cadastro, né, cadastrar e fortalecer relacionamento, certo? E aí, muitas vezes, a gente tenta encaixar as pessoas no projeto, isso para quem já é líder, né, para quem já tem uma equipe. Mas o certo e o que eu mais estou vendo agora, depois dessa minha oração, porque talvez antes eu nem tinha essa visão, tá, gente? Por isso que é legal a gente ir crescendo e evoluindo e querendo ser melhor a cada dia. Descobrir, né, o que cada pessoa tem de melhor para ajudar a florescer. As últimas mentorias que eu fiz, né, e tem algumas pessoas aqui na sala, sabem o que eu estou falando, não tem problema, Vanice, fica à vontade. É justamente fazer aquela pessoa florescer dentro de projetos que ela possa servir com alegria. E aí eu trouxe aqui para finalizar algumas sugestões, tá? Então, que a união da teoria diz e da linguagem de amor, né, vão ser duas ferramentas que vão ajudar a gente a entender. Então, por exemplo, para quem gosta, para quem é palavras de afirmação, pode fazer um café com propósito, pode fazer um clube do livro, onde a pessoa vai ler um livro de desenvolvimento pessoal e falar dos óleos essenciais, ou então fazer um workshop com o nome A Sua Melhor Versão, que aí você traz ali autocuidado e tudo. Ou então a noite de depoimento, onde os clientes tragam seus depoimentos e vocês vivam aquilo ali. Quem gosta de tempo de qualidade é tipo experiências essenciais, né? Pode fazer um almoço ou um jantar aromático, pode cozinhar com os óleos essenciais, fazer um café para até 5 pessoas, piquenique, um chá. Atos de serviço. Você pode fazer um evento do Dia do Bem-Estar, fazendo uma avaliação de rotina daquela família, né, com os dos olhos, que é tipo a rotina que a gente já faz, a consultoria. Pode fazer uma oficina da família saudável. Você pode promover um evento na sua cidade, a oficina da família saudável, fazendo as rotinas de bem-estar para famílias, trazendo, sei lá, primeiros socorros, fazendo, enfim, né? E o SOS Bem-Estar, como montar um kit básico para situações do dia a dia, tipo primeiros socorros, que isso aí é uma coisa que eu até quero trazer para experiências essenciais. Presentes, fazer uma caixa experiência. Então, você pode dar ali um mimo, um presente para cada cliente que chegar, ter uma experiência sensorial, né, e tudo. E o evento do Experiências Essenciais, ou o toque físico, que aí seria uma coisa mais voltada para essa parte do contato, né, do contato físico, uma manhã de alongamento, com respiração, uma meditação, spa, encontro de mulheres. Então, aqui são sugestões, tá, gente? Você vai falar o que é do Terra, compartilhar a oportunidade, cadastrar. Então, não existe apenas um jeito de construir um grande negócio. Existe o seu jeito. Quando cada consultor serve usando seus dons, os seus relacionamentos e a sua personalidade, ele trabalha com mais alegria, gera mais valor e constrói um negócio sustentável. Ok? Deixa eu stop share aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que essas ferramentas possam ajudar vocês também, né, a partir de hoje, nas mentorias, né, no relacionamento de vocês com os consultores e clientes. A nós, né, vocês não, a nós, a mim também, que estou nessa jornada aí de aprendizado eterno, né. Quem quiser fazer algo mais profundo, como eu falei, tem a Kaline, tem a Luana que fazem, né, eu esqueço toda vez o nome. Esse formulário não é estudo. Fala, amiga, como é a palavra? Análise. Análise. Uma análise de perfil Obrigada. comportamental. Pronto, a análise de perfil comportamental que vai trazer ainda mais autoconhecimento, né? Pode procurar uma das meninas e dizer para vocês, mais uma vez, né, que eu A acredito. Nai fez, eu estava olhando agora aqui. A Nai tá aí, a Nai. Tá sim. Eu reparei Maravilhosa. que não falo. E dizer para vocês, mais uma vez, que eu acredito que o mês de agosto será incrível, né? Quem aí também tá com esse sentimento, a gente sempre começa o mês, eu que sou influente, então nem me fale. Para mim vai ser extraordinário.
Então, vamos acreditar nisso e vamos trabalhar e vamos pegar essas dicas e também tentar colocar aí projetos novos em prática, tá bom? Vamos bater nossa foto. Quem pode ligar a câmera? Me fala aí.